O Espírito Santo diz: você percebeu o que acabou de acontecer? Porque no céu houve um estremecimento que você não sentiu com seus olhos, mas que mexeu com todo o mundo espiritual. O Espírito Santo se abalou. Sim, houve uma comoção santa ao olhar para o que caiu sobre você hoje. E não pense que foi apenas uma coincidência ou um detalhe sem importância. O que te cercou, o que te atingiu, o que tentaram lançar contra a tua paz, foi visto. E quando o céu vê, o céu reage. E quando o céu reage, é porque o tempo de silêncio acabou. Há uma intervenção acontecendo agora, e você está no centro de uma guerra invisível que acabou de despertar algo glorioso ao teu favor. Você não imagina o quanto isso foi grave no mundo espiritual. Foi como se algo tentasse tocar naquilo que é mais precioso para você. Alguém sob tua responsabilidade, alguém que depende de ti, foi atingido por uma força que não veio de carne e sangue. Mas quando o Espírito de Deus sentiu o impacto, ele se moveu. E quando ele se move, não é para observar, é para agir, porque há promessas sobre a tua casa que o inferno não pode impedir. E mesmo que os dias tenham começado com notícias desanimadoras, existe agora um decreto vindo direto do trono de justiça. E se você conseguir ficar até o fim dessa mensagem, vai entender por que você não foi esquecido nem por um segundo. E mais, vai perceber que essa é a exata hora em que você precisa se manter conectado. Curta, se inscreva aqui e compartilhe agora com quem você sente que precisa ouvir essa verdade urgente. Não adie. Essa palavra é como um fio invisível que está ligando tua alma à direção exata de Deus. Você sente quando alguém da sua casa não está bem. Você não precisa que ninguém diga. Algo dentro de você dói quando um filho se afasta, quando uma filha começa a mudar o olhar, quando o semblante de alguém que você ama começa a pesar. É nesses detalhes, nessas mínimas mudanças, que eu, o Senhor, te desperto. Você pensa que está lutando sozinho, mas é exatamente nesses momentos que meu espírito se levanta dentro de você. Não ignore os sinais. Aquilo que caiu sobre você hoje não foi leve. Foi uma tentativa de ruptura emocional, uma afronta espiritual disfarçada de problema cotidiano. Mas eu te chamo agora para um despertar. Não continue apenas suportando. Comece a resistir em meu nome, porque há promessas sendo alinhadas, e se você parar agora, compromete o que já está em movimento. É por isso que te trouxe aqui. Eu preciso que você ouça até o fim. E se você conhece alguém que está com a alma enfraquecida, compartilhe agora. A cura começa com uma decisão. Você não está diante de um conteúdo qualquer. Esta mensagem é resposta. E eu, o teu Deus, não envio respostas vazias. Estou sondando o teu interior, vasculhando as áreas escondidas da tua mente, aquelas que você nem comenta, mas que tiram teu sono. O que caiu sobre você hoje tentou te paralisar por dentro. Foi como uma mão invisível que tentou apertar o teu espírito e te calar emocionalmente. Mas saiba, o Espírito Santo se agitou. Ele não apenas viu, ele sentiu. E quando o meu espírito sente, é porque algo grande está prestes a mudar. Você achou que era só mais um dia difícil, mas foi muito mais que isso. Foi uma tentativa de distração espiritual. E distrações são perigosas, porque te afastam da visão. Mas eu estou agora te reposicionando, reencaixando teu foco, trazendo tua atenção de volta ao que realmente importa. Eu estou cuidando da tua casa, da tua saúde, das tuas causas. Confie. Você passou boa parte do dia tentando manter o controle das situações. E enquanto fazia isso, perdeu um pouco do controle sobre si mesmo. É sobre isso que eu vim te falar. Porque o que você carrega nos ombros não foi designado para estar aí. Você está tentando sustentar coisas que eu mesmo deveria estar carregando por você. O Espírito Santo se agitou, não apenas porque algo te atingiu,
mas porque você permitiu que isso começasse a mudar a forma como você se vê. Quando você esquece quem eu sou na tua vida, começa a permitir que a dor tenha voz. Mas hoje eu calo essa voz. Hoje eu levanto tua alma do lugar onde tentaram te empurrar. E te digo, levanta, continua. Está chegando algo que mudará a estação da tua vida. Mas você precisa continuar ouvindo. Não se distraia. Há revelações nas entrelinhas. Alguém próximo a você está precisando de cuidados que vão além do físico. E você sente. Você percebe nos silêncios, nos olhares vazios, nos gestos mecânicos. O que você sente não é exagero, é sensibilidade espiritual. Escute o que o Espírito te diz agora. Pare por um segundo. Antes de continuarmos, eu preciso provar o teu coração, assim como provei o de Abraão. Ele não esperou o milagre chegar para depois obedecer. Ele subiu o monte com o que tinha de mais precioso, pronto para entregar tudo no meu altar. Ele entendeu que para viver uma promessa que nunca viu, precisava plantar uma semente que ele nunca havia liberado. Você diz que me ama, mas será que confia em mim o suficiente para honrar a minha obra agora? Pare tudo o que você está fazendo. Não ignore este toque que ecoa na sua alma. Desça agora mesmo até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e garanta o seu acesso reservado VIP. Coloque a sua semente de fé agora. Se você quer que o meu arcanjo acampe ao redor da sua casa, demonstre que você me teme e que acredita nesta obra acima de qualquer dúvida. Não hesite. O altar está pronto. Clique no link azul agora. Plante a sua semente e confirme a sua posição no meu reino antes de prosseguirmos com esta palavra. Viu que guardou tua entrada e tua saída. Você sabe, houve momentos em que tudo apontava para o caos, mas algo invisível te sustentou. Agora, o que caiu sobre você hoje tentou minar essa lembrança. Mas eu vim restaurar tua memória espiritual. Não esqueça de onde eu te tirei. Não duvide de onde eu posso te colocar. Ainda há milagres na tua rota. Ainda há curas reservadas para o teu nome. Mas você precisa permitir que meu Espírito continue te guiando. Deixe que ele te toque agora. Ele está aí. Sinta. Você tem intercedido por pessoas que nem sabem. Tem orado por quem já desistiu de si mesmo. E eu tenho visto isso. A tua fidelidade silenciosa está sendo pesada no céu. E é por isso que quando o ataque veio hoje, o céu respondeu. Foi uma resposta automática. Você está guardado por uma aliança que não quebra. O que tentaram destruir em você hoje não era apenas emocional, era profético. Era uma tentativa de abortar algo que eu ainda estou gestando dentro de ti. Mas não vai morrer. Pelo contrário, está crescendo, está se fortalecendo e você precisa continuar ouvindo, porque a revelação ainda não acabou. Você está em um território sagrado agora e cada segundo aqui está alinhando o mundo espiritual ao teu favor. Comente aqui abaixo, eu recebo essa direção divina. E se puder, escreva também, Senhor, restaura tudo que tentaram roubar hoje. Enquanto você mantém tudo funcionando, mesmo sem aplauso, existe um céu inteiro sustentando as áreas onde suas mãos já não alcançam. Foi nesse ponto, exatamente nesse ponto, que hoje algo rompeu. Tentaram atingir o alicerce. Não foram os muros, foram as fundações. Tentaram desestabilizar aquilo que você guarda no mais profundo, onde estão os nomes que você carrega com amor e responsabilidade. Mas o Espírito Santo não ficou indiferente. Ele se moveu como um escudo silencioso. Eu sei que você não gosta de fazer alarde. Gosta de resolver, de manter a ordem, de proteger o que é teu sem depender de ninguém. Mas hoje não foi sobre controle. Foi sobre discernimento. Houve uma tentativa de confusão sutil, uma pressão emocional escondida em situações comuns, mas com origem espiritual. E é por isso que o meu espírito tremeu ao seu redor, porque essa pressão não vinha das circunstâncias.
Ela vinha de uma raiz antiga que ainda tenta se alimentar da tua paz, mas agora essa raiz está sendo arrancada. Se você conseguir permanecer atento, sem permitir que as distrações te arrastem, vai começar a perceber como eu estou limpando caminhos por dentro de você. Sim, você mesmo. Essa organização interna que você tenta manter está sendo reestruturada. Você está sendo reposicionado, não apenas para suportar mais, mas para fluir com leveza. Já não se trata de resistência, mas de alinhamento. Eu não quero que você apenas aguente, quero que você caminhe com visão. E é por isso que essa mensagem chegou agora. Você está em um processo tão delicado quanto profundo. Enquanto uns enxergam apenas as aparências, eu vejo cada pequena renúncia, cada decisão silenciosa que você tomou para não ferir, para não expor, para manter o que restava em pé. Isso não passou despercebido. E quando hoje tentaram colocar em xeque tudo isso, sua estabilidade emocional, seu papel na família, sua influência sobre os que você ama, o Espírito se moveu como quem diz: basta. E esse basta foi a ruptura de uma cadeia invisível que vinha se formando há dias. Não subestime o que você carrega. Tem gente se mantendo firme apenas por saber que você está de pé. Tem pessoas que não desabam porque sentem tua presença como um ponto de referência. Você talvez não perceba isso com clareza, mas tua firmeza tem sido farol para ambientes que sem você estariam mergulhados em total desorientação. E foi por isso que houve hoje essa tentativa de abalo. Porque onde há luz, sempre haverá resistência. Mas onde há unção, não há escuridão que resista por muito tempo. Talvez, sem perceber, você tenha absorvido pensamentos que não nasceram em você. Palavras lançadas com intenção sutil. Atitudes que pareciam inocentes, mas carregavam veneno emocional. Essas coisas acumuladas formam sombras no interior. E é aí que o Espírito Santo se move com poder. Porque ele não permite que teu coração, que foi separado para propósitos maiores, seja contaminado por contaminações sutis. E foi por isso que o que caiu sobre você hoje gerou um estremecimento espiritual. Era um alerta, e você ouviu. Você não imaginava que aquela conversa, aquela decisão ou até aquele pequeno gesto que ignoraram teriam tanto impacto em teu interior. Mas tiveram. E sabe por quê? Porque teu coração já está em um outro nível de sensibilidade. Você não vive mais no automático. Você sente com profundidade. Você percebe o que não é dito. E isso é dom, mas é também vulnerabilidade. Por isso, eu mesmo estou reforçando tuas barreiras espirituais, porque não posso permitir que dons sejam usados contra você. O que te dei é para edificação, não para desgaste. Existem pessoas que, mesmo sem saber, são canais de desgaste emocional. Você convive, ajuda, está presente, mas depois sai esgotado. E mesmo sem entender o motivo, carrega pesos que não são teus. Isso tem nome: transferência espiritual. E é por isso que hoje, quando essa carga tentou se intensificar, meu espírito se levantou como um muro invisível. Porque esse tipo de ataque silencioso mina tua energia, rouba tua sensibilidade e neutraliza tua oração. Mas não mais. Hoje houve um basta no invisível. E você já está sentindo a diferença. Preste atenção. Quando começo a agir em áreas invisíveis, os frutos surgem primeiro no silêncio. Não espere manifestações explosivas. Espere uma paz que antes não existia. Uma firmeza que você não sabia mais onde encontrar. Uma clareza que começa a nascer nas madrugadas. Porque é nesse silêncio que eu opero com profundidade. E se você está ouvindo até aqui, não é por acaso. É porque sua alma reconhece a origem dessa voz. E sua resposta silenciosa já está movimentando o céu a teu favor. Talvez tenha sido justamente hoje que você pensou em desistir de uma conversa importante, de um relacionamento delicado,
de uma promessa antiga. E esse pensamento, que parecia só cansaço, foi o reflexo de algo mais profundo: desgaste espiritual. O que caiu sobre você hoje tentou desconectar tua alma do teu propósito. E isso não é qualquer coisa. Quando meu espírito percebe esse tipo de ameaça, ele se move com urgência. Porque cada propósito que eu plantei em você tem tempo, direção e proteção. E hoje essa proteção se intensificou. Tem algo em você que ainda acredita, mesmo depois de tudo. Algo pequeno, mas forte. Essa centelha é a chama da promessa que ainda está de pé. Ela resistiu a dias em que você nem conseguia orar. Ela permaneceu mesmo quando tudo apontava para o fim. E foi por causa dessa chama que o Espírito Santo se abalou hoje, porque houve uma tentativa de apagá-la, mas não conseguiram. Ao contrário, essa interferência só alimentou tua dependência de mim. E agora, essa chama está crescendo de novo. Você precisa saber, eu não trabalho com perdas aleatórias. Nada que foi arrancado de você passou despercebido. Nenhuma ausência, nenhuma quebra, nenhuma decepção profunda foi ignorada. Mas hoje, algo novo começou. Você está se movendo de dentro para fora. Suas percepções estão mudando, não porque você forçou, mas porque eu realinhei tua visão. E isso vai afetar tudo. Suas escolhas, suas relações, sua energia. Você não será mais a mesma pessoa que entrou nesse dia. Quando as estações mudam, tudo muda junto. E hoje foi exatamente isso, uma mudança de estação espiritual. Por fora, talvez nada pareça diferente ainda, mas por dentro já está tudo em transição. E é nesse ponto que você precisa continuar ouvindo. Porque a profundidade dessa transição não cabe em palavras rápidas. Cada frase aqui carrega mais do que um som. Carrega a unção da revelação. E se teu coração já está vibrando de forma diferente, é porque o Espírito Santo está realinhando tua frequência interior. Eu te digo com clareza: existem respostas chegando através de caminhos que você não está acostumado a perceber. Por isso, fique sensível. Mantenha-se no Espírito. Há conversas simples que carregarão direções divinas. Há encontros aparentemente casuais que serão chaves para o que está por vir. Você está entrando em uma fase de discernimento elevado. E isso exige atenção, porque os sinais não virão como antes. Eles virão disfarçados de simplicidade e os distraídos vão ignorar. Mas você não. Deixe nos comentários algo que você guarda em silêncio, que ninguém percebe, mas que Deus conhece. Porque há libertação em abrir o coração com reverência. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O Espírito Santo não apenas reagiu ao que caiu sobre você hoje. Ele ativou uma nova camada de proteção. Uma proteção silenciosa, sutil, mas extremamente eficaz. Você vai notar isso em pequenas situações onde antes havia confusão. Agora haverá clareza. Onde antes havia ruído, agora haverá direção. Porque aquilo que hoje tentou invadir teu espírito sem aviso, não passou, foi barrado. Você só não viu com os olhos naturais, mas sentiu algo diferente no ar. Essa foi a intervenção. Você começou a se perguntar nos últimos dias se ainda está fazendo diferença. Se suas palavras ainda chegam com força, se sua presença ainda transforma os ambientes. Mas eu te digo com clareza, você ainda é coluna onde muitos se apoiam. Ainda é ponte entre corações que não se falam. Ainda é presença que quebra resistências. E justamente por isso, as pressões vieram com mais intensidade hoje, mas não passaram. Foram interceptadas, contidas e redirecionadas, porque nada que te atinge passa sem resposta. Há pessoas ao seu redor que você ama profundamente, mas que não entendem o quanto você se desgasta por elas. Elas não veem a entrega nem a renúncia. E às vezes, essa falta de reconhecimento
machuca de forma mais intensa do que qualquer afronta direta. Mas o que o Espírito Santo te mostra agora é que o teu valor nunca foi medido pela resposta do outro. O céu pesa a tua fidelidade no segredo. É no oculto que o teu nome permanece em destaque diante dos meus olhos. E é por isso que a intervenção aconteceu hoje. Enquanto você lida com as dores dos outros, eu estou tratando das tuas, porque existe um desgaste acumulado que você foi empurrando para depois. E esse depois nunca chegou. Mas hoje, sem aviso, ele bateu a porta. Não foi fraqueza. Foi excesso de cuidado, excesso de entrega, excesso de silêncio. Tudo em nome da paz. Filho, escuta a minha voz neste momento, porque não foi por acaso que te trouxe até aqui. Quantas vezes eu fortaleci teu coração quando ninguém via? Quantas vezes falei contigo em silêncio através desta obra, quando tua alma precisava de direção, paz e esperança? Eu conheço cada lágrima, cada batalha escondida e cada oração feita em secreto. Se ao ouvir isso, teu coração reconhece minha voz, toca no link azul no primeiro comentário fixado, mas somente se isso nascer em amor e fé dentro de ti. Lembra-te da viúva que, mesmo tendo tão pouco, entregou com sinceridade aquilo que carregava no coração. Aos olhos humanos parecia pequeno, mas diante de mim teve grande valor, porque eu não olho para a quantidade. Eu olho para o amor, para a fé e para a verdade dentro do coração. Se aquilo que tens recebido aqui tem sido alimento para a tua alma, então entende que há momentos em que o amor se expressa também por atitudes. Se houver paz dentro de ti, toca no link azul e caminha conosco nesta obra. Se esta obra tem sido instrumento meu para te levantar, fortalecer tua fé e falar contigo nos dias difíceis, então compreende isto: o amor verdadeiro não apenas recebe, ele também responde. Não porque eu precise de algo teu, porque tudo pertence a mim, mas porque um coração que me ama deseja ver minha palavra continuar alcançando outras vidas. Não por obrigação, nunca por medo, mas por convicção, amor e fé viva. Meus milagres não estão à venda, minha presença não se compra, meu amor não se negocia. Isto é sobre teu coração diante de mim. Se sentires minha paz enquanto ouves esta palavra, então toca agora no link azul, no primeiro comentário fixado, e responde com amor aquilo que eu coloquei no teu coração. E em gratidão, caminharás mais de perto conosco nesta missão que continua alcançando vidas. Mas eu trabalho em silêncio quando quero preservar algo precioso. E o que eu estou preservando é o que você ainda vai realizar. Por isso, mantenha os ouvidos atentos. Continue aqui, porque cada palavra que chega a você neste momento está limpando os ruídos acumulados pelas pressões do dia. E à medida que você se alinha, a revelação se intensifica. Se algo em você está se mexendo de forma diferente, se uma clareza suave começa a emergir no meio do turbilhão, é porque o Espírito está reposicionando não apenas tuas emoções, mas teus sentimentos mais profundos. Aqueles que você guardou por anos, por lealdade, por cuidado, por prudência, mas agora chegou o tempo de reorganizar o que você sente e não apenas o que você faz. Porque a tua entrega precisa estar ancorada no teu equilíbrio. E é isso que eu estou restaurando neste exato momento. Em tempos onde quase tudo parece ruído, discernir o que é voz e o que é distração se tornou uma habilidade espiritual rara. Mas é exatamente essa sensibilidade que está sendo refinada em você. O que caiu sobre sua alma hoje não foi só pressão, foi um teste de percepção, de escuta, de consciência, e você passou. Mesmo sem entender tudo, permaneceu. E ao permanecer, abriu uma brecha para que meu espírito agisse em camadas mais profundas. É esse o tipo de fidelidade que move o céu. Você não precisa que o mundo inteiro entenda seus processos.
Basta que você entenda que eu estou presente em cada detalhe. Existe um plano em andamento e você faz parte dele, mesmo nos dias em que parece invisível. O que o Espírito Santo impediu hoje foi justamente uma desconexão com esse plano, porque uma mente distraída se torna um coração instável. Mas você está sendo realinhado agora. E à medida que percebe isso, algo em você começa a voltar ao lugar. A sensação de pertencimento retorna. Enquanto muitos querem respostas rápidas, você está sendo treinado para viver revelações contínuas. Isso é raro, mas necessário, porque quem vive por revelação não se move por pressão. E hoje, houve uma tentativa de te pressionar emocionalmente até o ponto da desistência. Mas ao invés disso, você está sendo aperfeiçoado. Está aprendendo a distinguir a voz da alma da voz do espírito, e essa habilidade, quando amadurecida, te colocará em posições de autoridade silenciosa. Onde você estiver, haverá direção. Comente aqui com algo que você sente que Deus está reorganizando silenciosamente dentro de você. Dê nome ao processo com reverência e permita que outros sejam tocados por isso. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Nem todos entendem que há um tipo de maturidade espiritual que não se mede por palavras, mas por constância. E você tem sido constante, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento imediato. E é por isso que hoje o Espírito Santo se moveu em tua defesa, porque a constância é preciosa. E no mundo espiritual, ela tem voz, ela gera respeito, ela gera escudo. Você tem permanecido onde muitos já teriam desistido, e isso está sendo registrado com honra diante daquele que tudo vê. Existe uma autoridade silenciosa sendo estabelecida em você, não por força, nem por imposição, mas por consistência. Porque tudo o que você sustentou em oração, tudo o que você manteve em equilíbrio, quando tudo gritava para desabar, está agora frutificando em outra dimensão. Você não precisa falar muito para provar. Sua vida será resposta. E o que o Espírito bloqueou hoje foi uma tentativa de abortar essa nova estação antes que ela nascesse. Mas o nascimento está acontecendo no tempo certo. Você já teve que segurar conversas difíceis sem se descontrolar. Já teve que ouvir palavras injustas e ainda assim responder com sabedoria. Já teve que abraçar quem te feriu só para preservar o ambiente de paz. E tudo isso foi observado. Não houve exagero, houve obediência. O que caiu sobre você hoje tentou ferir justamente essa nobreza, mas não conseguiu. Porque o Espírito Santo tem guardado não apenas tuas reações, mas tuas intenções. E é isso que faz de você alguém digno de carregar propósitos mais elevados. Enquanto muitos olham para resultados imediatos, eu estou te mostrando o valor das camadas. Tudo o que você viveu até aqui construiu profundidade. As pessoas que vivem na superfície não conseguem suportar certas pressões, mas você aprendeu a mergulhar fundo. E agora, o que caiu sobre você hoje tentou desestabilizar justamente essa profundidade. Mas meu espírito já estava posicionado antes que qualquer dano se instalasse. E é por isso que você ainda está aqui, ouvindo, processando, absorvendo. Há algo sendo restaurado nesse exato momento. Você não pode mais ignorar os sinais que chegam em silêncio. São aqueles momentos em que algo no ambiente muda, mas ninguém além de você percebe. É quando a conversa muda de tom, mesmo que as palavras pareçam as mesmas. É quando a atmosfera pesa, ainda que tudo pareça normal. Isso é discernimento e não vem por acaso. Foi construído com tempo, dor, oração e escolhas firmes. Por isso, valorize essa percepção. Ela é escudo, bússola e alarme. É ferramenta espiritual.
e será ainda mais necessária daqui para frente. Essa sensibilidade que te acompanha foi muitas vezes interpretada como fraqueza. Alguns disseram que você era exagerado, intenso demais, atento ao que não importava. Mas agora está ficando claro que você via antes dos outros. Você sentia o que ninguém conseguia nomear. E esse tipo de visão não pode ser desperdiçado. Eu estou refinando isso em você, para que não se torne um peso, mas uma estratégia. Porque o que você carrega é mais que intuição, é alinhamento com o meu espírito. E isso tem propósito. Nos bastidores do seu cotidiano, há um equilíbrio delicado que só você sabe manter. São pequenos ajustes, palavras calculadas, decisões silenciosas que evitam rupturas. Isso exige mais de você do que qualquer esforço físico. E hoje, quando tentaram desestabilizar sua mente, foi esse equilíbrio que ficou em risco. Mas o Espírito Santo se adiantou. Não permitiu que a ansiedade se instalasse, nem que o descontrole ganhasse espaço. O que você sentiu não foi apenas um susto, foi o toque de proteção imediata. Você tem dado muito de si por quem já nem sabe mais o quanto recebe. Isso não é carência, é missão. Mas até os que têm missão precisam renovar suas forças. E é isso que está acontecendo agora. Enquanto você continua aqui, mesmo em meio a tudo, há uma renovação sutil tomando forma. Não espere por emoções fortes. Perceba os ajustes internos. Um pensamento que muda, uma decisão que se solidifica, um sentimento que se reposiciona. Isso é a mão de Deus reordenando o que você não conseguia sozinho. Permanecer ouvindo até aqui não é apenas disciplina. É um sinal de que sua alma reconhece quando está sendo alimentada. E se algo em você está em paz agora, mesmo sem entender tudo, é porque a voz do Espírito acalmou camadas que você já nem sabia que estavam inquietas. Permita que essa paz se expanda por dentro. Permita que ela tome espaço onde antes havia dúvida. E se essa palavra está confirmando algo que você vive em silêncio, escreva nos comentários com verdade. Uma frase que venha da tua alma. João 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há pressões que não gritam, apenas pesam. Elas não têm rosto, mas se instalam como se sempre tivessem estado ali. São cobranças internas, expectativas silenciosas, padrões que você tenta alcançar para não decepcionar quem espera tanto de você. Mas hoje, essa pressão foi detectada no mundo espiritual. E a resposta foi rápida. Porque o tipo de cobrança que tenta te silenciar por dentro é mais perigoso do que qualquer confronto externo. E o Espírito Santo não permitirá que você viva em silêncio diante de si mesmo. Você sabe onde está o ponto exato da tua vulnerabilidade. É naquela área onde você não pode falhar, onde não pode hesitar, onde não pode parar. E é justamente ali que as maiores pressões surgem. Mas também é ali que o céu tem colocado um reforço invisível. Você pode até não perceber, mas está resistindo de forma sobrenatural. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque a tua estrutura espiritual foi fortalecida. E isso se vê quando você age com equilíbrio, mesmo quando ninguém está olhando. Algumas decisões que você adiou não foram procrastinação. Foram tentativas honestas de esperar o tempo certo, e esse tempo começa a se revelar agora. Você não está mais no mesmo lugar emocional de antes. Sua maturidade cresceu em silêncio, sua visão se expandiu mesmo sem você notar. E agora, aquelas escolhas difíceis começam a fazer sentido, porque você já não decide mais pelo impulso, mas pela paz. E quando há paz em uma decisão, há direção. E quando há direção, a presença divina acompanhando. Os desafios que você enfrenta não diminuem a grandeza do que você carrega. Ao contrário, eles confirmam. Porque os que são chamados para realinhar ambientes sempre enfrentarão resistências incomuns. Você já percebeu que, em certos momentos, o ambiente se torna hostil sem motivo aparente?
Isso acontece porque sua presença carrega alinhamento. E onde há alinhamento, tudo o que está fora do eixo se agita. Mas não se assuste. Isso é sinal de que você está posicionado com autoridade, mesmo em silêncio. Você tem aprendido a escolher o silêncio certo. Não é mais o silêncio da fuga, mas o da sabedoria. Em algumas situações, a resposta mais forte é o não dito. E você está sendo treinado para saber quando falar e quando calar. Isso é maturidade. E essa maturidade está sendo refinada nas tensões que você viveu hoje. O Espírito Santo não apenas te protegeu, ele te formou. Formou em você a capacidade de discernir o momento. E isso é um dom que poucos carregam, mas que faz toda a diferença nas estações mais decisivas. O que parece pequeno para os outros, muitas vezes é gigante para você, porque você vê o que está por trás. Quando alguém fala algo simples, você percebe a raiz. Quando um gesto acontece, você sente a intenção. Isso, que já foi motivo de dor, agora se torna escudo. O que antes te machucava por antecipação, agora serve para te posicionar com sabedoria. E esse nível de percepção está sendo ativado com mais nitidez hoje, porque o Espírito quer te levar a agir com mais precisão. Cada passo seu, a partir daqui, será mais estratégico. Há pessoas que caminham com você, mas não acompanham seu ritmo interior. Elas não sabem a intensidade dos processos que você enfrenta. E mesmo assim, você escolhe amá-las. Isso é nobreza. Mas essa nobreza precisa de sustentação. E é o que eu estou garantindo agora. Você não ficará desprotegido enquanto cuida dos outros, porque a tua entrega não passou despercebida. E há um revestimento sendo colocado em você, revestimento emocional, espiritual e de discernimento, para que você siga amando, mas sem se perder. Existem portas que não foram abertas ainda, porque você precisava amadurecer o olhar. Não para ver o que está por trás da porta, mas para perceber o que te espera do outro lado. E agora, esse amadurecimento chegou. Algumas oportunidades vão reaparecer, mas você as enxergará de forma completamente diferente. Não haverá mais encantamento superficial, haverá sobriedade, e essa sobriedade te fará dizer sim, onde antes você hesitaria, e dizer não, onde antes você se precipitava. Esse é o avanço real. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico. É aquele que nasce quando você tenta sustentar tudo e todos ao mesmo tempo. E ainda assim, mantém o olhar calmo, a fala mansa, o coração estável. Mas eu sei, eu vejo, e foi exatamente por conhecer essa profundidade que o Espírito Santo interveio hoje. O que parecia apenas desgaste comum era, na verdade, uma tentativa sutil de desconexão. Mas agora você está reconectado. E essa reconexão está ativando percepções que você já não usava há tempo. Você está ouvindo com mais do que os ouvidos. Está captando com o espírito. E isso é um sinal. Um sinal de que sua sensibilidade voltou ao centro, onde ela deve estar, não como fraqueza, mas como autoridade espiritual. O discernimento que te habita não é aleatório, ele é o teu escudo. E agora ele será afinado ainda mais, porque os próximos dias exigirão de você decisões que não podem mais ser baseadas na lógica do costume, mas na paz do espírito. E essa paz já está se estabelecendo como chão firme debaixo dos seus pés. Perceba como, mesmo sem esforço, sua mente começa a se reorganizar. As vozes internas que estavam misturadas agora começam a se silenciar. As urgências falsas perdem força, a ansiedade se curva diante da clareza. Isso é resposta. Isso é o espírito em ação, não fora de você, mas dentro, rearranjando pensamentos, limpando ruídos, restaurando o foco. E tudo isso enquanto você permanece aqui, ouvindo, respirando, abrindo espaço para que a presença se expanda sem resistência.
Em determinados momentos da vida, a única coisa que você precisa é de um lugar seguro para escutar. E é isso que essa palavra está se tornando agora. Um lugar, uma estrutura invisível, onde você pode repousar os pensamentos sem julgamentos. Aqui não há cobrança, há presença, há alívio, há reposicionamento. Porque o que caiu sobre você hoje foi estratégico e a resposta também está sendo. Cada frase é uma contramedida. Cada verdade declarada aqui está desfazendo uma mentira que tentaram estabelecer em silêncio. Escute o que eu vou te dizer agora. Eu não te chamei apenas para ser um espectador da minha glória, mas um arquiteto do meu reino. Lembra-te de Neemias. Quando ele viu os muros derrubados e as portas queimadas, ele não ficou apenas assistindo. Ele se levantou para a obra. Enquanto uns criticavam, ele segurava a ferramenta com uma mão e a espada com a outra. Ele entendeu que uma grande obra não se faz apenas com oração, mas com braços fortes e corações dispostos a investir. Você está comendo do banquete deste canal, mas eu te pergunto, você tem ajudado a levantar os muros desta obra? Muitos querem o milagre, mas poucos querem o compromisso. Eu te trouxe aqui hoje para você ser um dos que sustentam essa estrutura. A sua fé sustentada é o que permite que essa voz continue ecoando e resgatando almas do abismo. Não ignore quem te alimenta espiritualmente. Agora, pare o que está fazendo. Desça até o primeiro comentário fixado e clique no link azul. Não deixe para depois. O que você oferece à minha obra hoje é o que demonstra que você é fiel no pouco. Eu estou levantando Neemias modernos, pessoas que dizem, eu vou edificar. Vou repetir para que o seu espírito entenda. Vá agora no primeiro comentário fixado e clique no link azul. Assuma o seu lugar no acesso reservado VIP. Honre a minha obra porque você crê, não porque espera receber. O link azul te espera. Algo em você amadureceu na pressão, na exposição, no desconforto. E esse amadurecimento não será perdido. Pelo contrário, será a base do que você construirá daqui para frente. Comente aqui com algo que só você e Deus sabem que foi restaurado hoje. Não precisa explicar, apenas escreva o que sente. Deixe como um registro silencioso de um dia que mudou seu interior. Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você tem sido resposta para tantos, mesmo quando precisa de respostas. Já notou isso? Mesmo quando está em crise, ainda oferece direção. Mesmo quando está em silêncio, ainda transmite segurança. Isso é graça, isso é unção, mas até quem carrega luz precisa de refúgio. E hoje, o Espírito se tornou teu abrigo, não para te esconder, mas para te curar. O abrigo é lugar de preparação. E você está sendo preparado novamente, não porque falhou, mas porque o que vem exige nova força. As tensões familiares que você enfrenta não são comuns. Elas tocam estruturas antigas, padrões silenciosos, histórias que ainda ecoam. E por isso, sua postura exige tanto. Você não pode simplesmente reagir, precisa sustentar equilíbrio, discernir palavras, manter ambiente. Isso exige mais do que esforço, exige presença constante. E essa presença cansa. Mas hoje, você está sendo restaurado para continuar sendo esse ponto de equilíbrio sem perder a si mesmo no processo. Em certos momentos, você tentou se calar por prudência, mas o silêncio doeu. Doeu porque parecia que estavam interpretando mal sua ausência de reação. Mas o Espírito viu e registrou. E agora, o que parecia esquecido será honrado. As palavras que você segurou, os gestos que você conteve, os impulsos que você dominou, tudo isso tem valor. E esse valor está voltando para você na forma de autoridade. Autoridade mansa, que não precisa se impor,
porque já foi reconhecida no invisível. Você também já percebeu que, mesmo sem pedir, as pessoas te procuram nos momentos mais críticos. Elas sentem que podem confiar, e podem, mas até quem é âncora precisa de porto. E hoje, o Espírito Santo se tornou esse porto seguro para você. Aqui agora, você está sendo recarregado, porque ainda há pessoas que vão precisar da tua escuta, da tua firmeza, do teu olhar. Mas agora, essa entrega virá de um lugar mais leve, porque você não carregará mais sozinho. A presença vai te acompanhar com peso de glória. Você foi treinado para ouvir sem se perder, para sentir sem adoecer, para discernir sem se tornar amargo. Isso não é comum, é dom, e como todo dom, precisa ser protegido. Por isso, o que caiu sobre você hoje foi uma tentativa de corromper esse dom, de fazer você duvidar da própria sensibilidade. Mas essa dúvida foi neutralizada, e em seu lugar foi estabelecida uma certeza tranquila. Você sabe o que carrega, e mais do que saber, você está aprendendo a usar isso com sabedoria. Se você chegou até aqui, é porque sua alma reconheceu esse som, e isso diz muito. Significa que você não está se movendo por curiosidade, mas por identidade. Algo em você entendeu que essa não é apenas uma palavra, é um ponto de encontro. E se está encontrando paz, não resista. Fique mais um pouco. Às vezes, a cura começa justamente quando você para de correr, quando você decide apenas ouvir, deixar que o Espírito fale, sem pressa, sem interrupção, sem precisar provar nada. Em algum lugar do seu dia, você precisou conter algo que queria explodir, não porque era fraco, mas porque era forte demais para quebrar um ambiente. Você protegeu o momento, as pessoas, a atmosfera. E isso, por mais silencioso que tenha sido, foi um ato espiritual. Porque guardar o que poderia ferir exige mais do que controle, exige amor. E esse amor não passou despercebido. O Espírito Santo viu. E por causa disso, você foi honrado com proteção antes mesmo de pedir por ela. A casa que você sustenta, os vínculos que você guarda, os compromissos que você honra, tudo isso forma uma muralha invisível ao seu redor. E é por essa muralha que hoje o céu se levantou, porque houve um ataque que tentava minar o centro da sua estabilidade, mas não passou. Foi percebido antes que causasse rachaduras, e o que você sente agora não é apenas alívio, é o começo de uma reparação emocional que já está se espalhando por dentro, como se cada parte fosse recebendo nova vida. Você pode não ter todas as respostas, mas tem a presença. E onde há presença, há condução. Mesmo sem ver o fim do caminho, você sente a mão que te guia. E é isso que te diferencia. Você segue, mesmo sem aplausos. Você sustenta, mesmo sem reconhecimento. E esse tipo de fé não precisa de palco. Ela floresce no quarto fechado, na conversa difícil, no gesto discreto. E hoje, essa fé foi celebrada no céu. Porque quem permanece firme sem plateia, sustenta coisas que nem sabe. Você foi treinado no silêncio, conduzido nos bastidores, fortalecido quando ninguém estava vendo. E o que muitos não entendem é que algumas das maiores vitórias da sua vida vieram sem testemunhas. Foram internas, pessoais, discretas. Você venceu pensamentos que queriam te paralisar, venceu palavras que te diminuíram, venceu ambientes que tentaram te sufocar. E hoje, ao se levantar mais uma vez, mesmo cansado, você ativou um código espiritual. O código da permanência. Há algo poderoso acontecendo quando você escolhe continuar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você reconhece a direção. A maturidade em não se desesperar diante do que ainda não se cumpriu. A sabedoria em não abandonar processos no meio do caminho. O Espírito te ensinou a reconhecer movimentos invisíveis. E é por isso que, mesmo em meio à confusão, a paz te conduzindo. A mesma paz que não se explica, apenas se sente. E se você está sentindo agora, então você sabe.
é real. Mesmo cercado por muitas demandas, você continua discernindo o que vem de Deus e o que é apenas distração. E esse discernimento é o que tem mantido seu caminho firme. O que caiu sobre você hoje tentou confundir essa percepção. Tentou embaralhar prioridades, te fazer reagir por impulso. Mas o Espírito foi mais rápido. Ele selou sua mente, protegeu suas emoções. E agora você pode enxergar com mais clareza. Porque onde há luz interior, as sombras externas perdem a força. Seus dias não são fáceis. Mas dentro da tua rotina, há uma constância que é sobrenatural. Você tem conseguido manter o que muitos já teriam abandonado. Tem sustentado ambientes que exigem mais do que sua energia, exigem sua alma. Mas ainda assim, você se levanta. Ainda assim, responde com graça. Ainda assim, oferece presença. Isso não é comum, isso é ministério. E ministério não é só púlpito, é coerência no invisível, é serviço em silêncio. E você está vivendo isso com profundidade. Algumas promessas que você carrega parecem distantes, não é? Às vezes, você se pergunta se ainda está no caminho certo. Mas observe. Mesmo quando você sente que está parado, o céu está trabalhando. E o que você viveu hoje foi uma prova disso. O Espírito se levantou ao teu redor, não apenas como defesa, mas como lembrete. Lembrete de que você ainda está dentro do plano, ainda está no cronograma, ainda está sob a cobertura. E esse tipo de certeza não se explica, apenas se recebe. Você carrega uma paz que foi esculpida no meio do caos. Ela não foi entregue pronta, foi construída dia após dia, escolha após escolha. E hoje, quando o caos tentou invadir seu território emocional, essa paz foi sua resposta mais poderosa. Você não perdeu o controle, não perdeu o senso, porque o Espírito estava ali, no exato momento em que algo tentou te desconectar da verdade. E agora essa conexão está mais firme, mais consciente, mais viva. A maneira como você reage quando ninguém está observando revela quem você realmente é. E o céu tem registrado isso. Não como um juiz frio, mas como um pai presente. Ele viu quando você se calou para preservar, quando você esperou mesmo sendo pressionado, quando você confiou mesmo sem sinais visíveis. E é por isso que hoje o Espírito Santo se moveu com tamanha precisão. Porque esse tipo de fé ativa respostas imediatas. O céu responde à fidelidade silenciosa. Você tem sido presença curadora em ambientes adoecidos. E mesmo quando sente que está no limite, continua oferecendo equilíbrio. Isso não é porque você é insensível à dor, mas porque aprendeu a não se deixar dominar por ela. O que te move é mais profundo. E hoje, ao perceber que algo invisível tentou desorganizar seu interior, o Espírito reagiu. Não como uma emoção, mas como uma força. Uma presença que se manifesta onde a alma quer desistir. Você não precisa de todos os detalhes para saber que está no caminho certo. Basta a confirmação que vem com paz. Quando o Espírito age, não há confusão nem barulho desnecessário. A certeza interior, a leveza mesmo em meio às exigências. E isso é o que você está experimentando agora. Um alinhamento fino entre o que você sente e o que está sendo gerado no céu. Quando isso acontece, até os dias difíceis ganham sentido. Até as pressões revelam propósitos. Existe uma beleza silenciosa em ser usado por Deus quando ninguém está aplaudindo. Você já entendeu que as maiores atuações espirituais não são no palco, mas na cozinha de casa, no quarto de oração, na conversa difícil com alguém que ama. É nesses lugares que você libera o que carrega. E é por isso que o Espírito se moveu com tanta precisão para proteger seu ambiente emocional. Porque sabe que é de lá que fluem os rios. Se o ambiente adoece, a fonte enfraquece. Mas a tua fonte está sendo purificada. Você está em um momento de expansão interna. Algo dentro de você está ganhando forma nova.
não como quem recomeça, mas como quem amadurece. Você não é mais a mesma pessoa de ontem. Algo foi quebrado, sim, mas no melhor sentido. O quebrou-se foi o padrão antigo que impedia o novo de fluir. E quando esse tipo de ruptura acontece, é natural sentir insegurança. Mas fique em paz. O Espírito está presente nessa transição. Ele está moldando sem destruir, podando sem ferir, gerando sem pressa. Há uma unção nova sendo liberada em sua vida. Não é algo espetacular aos olhos humanos, é refinamento, clareza, autoridade silenciosa, um tipo de presença que transforma ambientes sem precisar dizer nada. Isso não se aprende com livros. Isso se forma na dor vencida com fé. E é por isso que hoje, mesmo diante de tantas pressões, você ainda está aqui. Porque há algo maior te movendo. Algo que vai além do esforço humano. É graça, é presença, é aliança. Você já percebeu que quanto mais você se alinha com o Espírito, mais seletivo você fica? Não por orgulho, mas porque sua alma começa a reconhecer o que eleva e o que consome. Isso é discernimento. E hoje, esse discernimento foi testado. Tentaram disfarçar veneno com aparência de ajuda, mas você percebeu. E mesmo sem confrontar, se afastou com sabedoria. Isso é maturidade. E o céu celebrou sua decisão. Porque toda escolha coerente com o Espírito é registrada como adoração. Se você sente que está sendo realinhado internamente, escreva com fé nos comentários. Estou voltando ao centro. Provérbios 4:26. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos serão bem-sucedidos. Você se acostumou a cuidar dos outros sem esperar que alguém cuide de você. E esse tipo de entrega silenciosa desgasta. Mas o Espírito viu, e ele age diferente. Ele restaura sem que você precise pedir. Ele recompõe sem que você perceba. Porque sabe o quanto você já entregou, o quanto se doou mesmo sem ter, o quanto sustentou mesmo sem ser notado. Por isso, o que te atingiu hoje não encontrou brecha, foi neutralizado antes de causar estrago. Porque a promessa sobre a sua vida protege até aquilo que você não defende. Algumas dores que você sente hoje não nasceram de agora. Elas foram acumuladas, pequenas frustrações, silêncios mal interpretados, omissões dolorosas. Tudo isso foi se acumulando como poeira invisível. Mas hoje, o Espírito começou uma limpeza interior. Filho, escuta a minha voz neste momento, porque não foi por acaso que te trouxe até aqui. Quantas vezes eu fortaleci teu coração quando ninguém via? Quantas vezes falei contigo em silêncio através desta obra, quando tua alma precisava de direção, paz e esperança? Eu conheço cada lágrima, cada batalha escondida e cada oração feita em secreto. Se ao ouvir isso, teu coração reconhece minha voz, toca no link azul no primeiro comentário fixado, mas somente se isso nascer em amor e fé dentro de ti. Lembra-te da viúva que, mesmo tendo tão pouco, entregou com sinceridade aquilo que carregava no coração. Aos olhos humanos, parecia pequeno, mas diante de mim teve grande valor, porque eu não olho para a quantidade. Eu olho para o amor, para a fé e para a verdade dentro do coração. Se aquilo que tens recebido aqui tem sido alimento para a tua alma, então entende que há momentos em que o amor se expressa também por atitudes. Se houver paz dentro de ti, toca no link azul e caminha conosco nesta obra. Se esta obra tem sido instrumento meu para te levantar, fortalecer tua fé e falar contigo nos dias difíceis, então compreende isto. O amor verdadeiro não apenas recebe, ele também responde. Não porque eu precise de algo teu, porque tudo pertence a mim, mas porque um coração que me ama deseja ver minha palavra continuar alcançando outras vidas. Não por obrigação, nunca por medo, mas por convicção, amor e fé viva.
Meus milagres não estão à venda, minha presença não se compra, meu amor não se negocia. Isto é sobre teu coração diante de mim. Se sentires minha paz enquanto ouves esta palavra, então toca agora no link azul, no primeiro comentário fixado, e responde com amor aquilo que eu coloquei no teu coração. E em gratidão, caminharás mais de perto conosco nesta missão que continua alcançando vidas. 21:7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Você tem vivido dias em que as palavras parecem insuficientes, onde a vontade de explicar se perde no cansaço, mas saiba que o céu nunca dependeu da tua capacidade de argumentar. Ele entende o que você sente, mesmo quando você não sabe como expressar. E hoje, mesmo sem falar, você foi ouvido. Porque o Espírito interpreta teu silêncio. Ele capta o que as palavras não alcançam. E isso basta. Para ele, basta. E quando isso é compreendido, a alma respira de novo. O que Deus está fazendo em você não é reparo superficial. É reconstrução de estrutura. Ele está trocando fundamentos, atualizando princípios, reconfigurando crenças, porque a nova fase que se aproxima exige mais profundidade e por isso as pressões aumentaram, porque toda elevação vem acompanhada de resistência. Mas você não está sozinho nesse processo. A presença constante, há acompanhamento espiritual e cada passo seu está sendo monitorado com zelo. Você já sustentou vínculos que só existiam porque você decidiu manter, e isso te ensinou o valor do compromisso. Mas agora você está aprendendo algo novo, que manter por manter não é fidelidade, é desgaste. E o Espírito quer te ensinar a soltar o que já cumpriu seu ciclo, não como quem abandona, mas como quem entende, porque quando você solta, abre espaço para conexões novas, aquelas que vêm carregadas de paz, propósito e direção. Se você se sentiu incomodado por dentro, mesmo sem uma causa clara, é porque o Espírito te sinalizou que algo espiritual se movimentava ao teu redor. E essa sensibilidade que muitos ignoram é a tua maior defesa. Não subestime essa percepção. Ela é parte da estratégia divina para manter seu espírito guardado. Foi por isso que, mesmo sem explicação, você sentiu. E esse sentir te preservou de entrar em situações que te esgotariam. Isso é discernimento sendo ativado no momento certo. Você já não responde mais como antes. E isso é sinal de crescimento. O que antes te abalava profundamente, agora te incomoda, mas não te tira do eixo. O que antes te fazia questionar tudo, hoje apenas te faz respirar fundo e voltar ao centro. Esse tipo de domínio emocional não vem por acaso. É fruto de processos internos conduzidos pelo Espírito. Ele te amadureceu. E amadurecimento, às vezes, vem disfarçado de pressões. Pressões que tentam te apertar, mas só servem para te refinar. Nem sempre você será compreendido no tempo da obediência, porque quem caminha no Espírito está sempre alguns passos à frente do natural. E isso gera desconexões. Mas entenda, ser mal interpretado não é sinal de erro, é sinal de avanço. E hoje, quando algo caiu sobre você para tentar te fazer recuar, o céu agiu como escudo. Porque quando a obediência é sincera, ela ativa promessas. Você não recuou. E porque não recuou, agora está mais forte, mais consciente, mais pronto. A tua mente é um campo de batalha constante. E há dias em que os pensamentos vêm com mais força, como se quisessem desestruturar toda a confiança que você construiu. Mas o Espírito Santo é o guardião da tua sanidade. Ele protege as ideias que precisam permanecer. E hoje, o que tentou se alojar na tua mente foi cortado antes que criasse raízes. Você talvez não tenha percebido a profundidade da intervenção, mas sentiu alívio. Sentiu algo sair, algo leve, mas real. Isso foi livramento. O que te sustenta é mais profundo do que muitos conseguem ver. Você já não depende mais de estímulos externos para acreditar.
Já não precisa de sinais visíveis para manter a fé viva. Isso é maturidade espiritual. Você está aprendendo a andar com Deus por convicção, não por emoção. E por isso, o que aconteceu hoje não te destruiu. Pelo contrário, foi como um lembrete de que você está firme, mesmo quando tudo à volta balança. E esse tipo de firmeza atrai promessas maiores. Comenta agora com fé: eu fui preservado por dentro. Salmo 42. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Você não precisa estar no controle de tudo. Esse controle que te ensinaram a ter como sinal de força, na verdade, tem roubado tua paz. Deus não te chamou para controlar, Ele te chamou para confiar. E confiar é um exercício, especialmente quando tudo grita por uma resposta imediata. Hoje, o que caiu sobre você exigia reação. Mas a escolha pelo silêncio foi estratégica. Sua entrega silenciosa foi mais poderosa do que qualquer explicação. E o céu agiu no tempo certo. Tem algo que você guardou dentro por tanto tempo que já parece parte de quem você é. Mas hoje, o Espírito começou a separar isso da sua identidade, porque o que é trauma não pode te definir, o que é dor não pode te moldar. Você é maior do que as feridas que carregou em silêncio, e o que caiu sobre você hoje tentou justamente ativar essas marcas antigas. Mas agora, elas estão sendo tratadas. Não com pressa, mas com cuidado, porque toda cura duradoura começa com a verdade. Você tem sido escudo para muitas pessoas, tem absorvido dores que não são suas, apenas para evitar rompimentos, conflitos, explosões. Isso tem te desgastado. Mas eu te digo, nenhuma entrega tua foi em vão. Nenhuma escolha pelo bem foi ignorada. Eu vi cada uma delas. E por isso, o que caiu sobre você hoje não teve permissão de se aprofundar. Porque quem planta paz, colhe proteção. A tua semeadura silenciosa foi tua resposta. Você colheu paz onde o inferno planejava caos. É possível estar rodeado de vozes e ainda assim se sentir só. Não por solidão física, mas por não encontrar com quem dividir o que realmente pesa. E esse sentimento, ainda que disfarçado, te acompanha em alguns dias. Mas eu te digo, tua alma não está desamparada. Eu cuido das tuas entrelinhas, do que você não diz, do que você mascara só para não preocupar os outros. Hoje, quando algo tentou tocar nessa área escondida, o Espírito se adiantou e guardou até aquilo que você não soube pedir. A tua história não será interrompida por causas pequenas. O que caiu sobre você pode ter parecido grande, mas diante do que está sendo gerado em sua vida, foi apenas uma tentativa de distração. Uma tentativa de desviar tua atenção do que importa. Mas o teu espírito não foi enganado. Você percebeu, você se conectou, você ouviu o sinal. E por isso, essa palavra está te alcançando agora. Porque quem responde ao céu recebe direção no momento certo. Você está alinhado. Existem pessoas ao teu redor que ainda não entenderam o peso da tua presença. E tudo bem, nem todos têm sensibilidade para perceber o que é espiritual. Mas eu te afirmo, você tem carregado atmosferas, transformado ambientes, suavizado tensões. E isso tem um preço. Por isso, o que tentou se alojar em você hoje foi uma tentativa de apagar essa chama. Mas a tua essência está selada em mim. Ninguém apaga o que eu mesmo acendi. E por isso você segue inteiro. Você está sendo chamado para um lugar onde poucas pessoas conseguem permanecer. Não é uma posição social, nem uma visibilidade pública. É uma profundidade espiritual. Um lugar onde as vozes diminuem e a direção se intensifica, onde a presença se torna mais clara do que qualquer conselho. E para isso, algumas desconexões são inevitáveis. Hoje, algo caiu sobre você com a intenção de interromper esse acesso, mas o Espírito não permitiu.
porque a tua permanência nesse lugar importa. Se você sente que está sendo levado a um novo nível de sensibilidade, comente agora: Espírito Santo, continue me conduzindo. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você já carregou expectativas que não se cumpriram, e isso fez com que criasse barreiras para não se frustrar de novo. Mas essas barreiras também têm te impedido de viver novos começos. O Espírito está te ensinando a confiar novamente, não em pessoas, mas em direção. A confiança que nasce da presença é diferente. Ela não depende de garantias, ela se firma na paz. E hoje, você começou a sentir essa paz tomando espaço onde antes havia apenas receio. Você pode não ver agora, mas algo que você considerava fechado está se abrindo em silêncio. Não será com barulho, será com fluidez, e essa fluidez já começou. Você a sente quando o peso do dia não é maior que a presença, quando a incerteza não é mais forte que a paz, quando a dúvida já não grita tão alto. Tudo isso é sinal. Você está mudando por dentro, e a mudança real sempre começa onde ninguém vê. Continue ouvindo. Ainda há mais sendo destravado. Essa não é só uma fase difícil, é uma transição sagrada. E transições doem porque exigem despedidas. Você está se despedindo de antigos padrões, de expectativas ilusórias, de versões suas que não precisam mais existir. Isso gera desconforto, mas também gera alívio, porque há liberdade no realinhamento. E você está sendo realinhado para viver com mais leveza, com mais propósito, com mais clareza. E tudo isso começou hoje, no exato momento em que você escolheu não desistir. Você está sendo chamado para um nível de responsabilidade que exige menos explicação e mais presença. Escute o que o Espírito te diz agora. Pare por um segundo. A mensagem foi entregue, mas o teste do seu coração começa neste exato momento. Eu preciso provar a tua fé, assim como provei a de Abraão. Ele não esperou o milagre chegar para depois obedecer. Ele subiu o monte com o que tinha de mais precioso, pronto para entregar tudo no meu altar. Ele entendeu que para viver uma promessa que nunca viu, precisava plantar uma semente que ele nunca havia liberado. Você diz que me ama, mas será que confia em mim o suficiente para honrar a minha obra antes de fechar este vídeo? Pare tudo o que você está fazendo agora. Não ignore este toque que ecoa na sua alma e faz o seu peito queimar. Não saia daqui sem selar a sua aliança. Desça agora mesmo até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e garanta o seu acesso reservado VIP. Coloque a sua semente de fé agora. Se você quer que o meu arcanjo acampe ao redor da sua casa e proteja a sua família contra todo ataque das trevas, demonstre que você me teme e que acredita nesta obra acima de qualquer dúvida ou avareza. Não hesite. O altar está pronto e o céu está observando a sua mão. O tempo de apenas ouvir acabou. Agora é o tempo de agir. Clique no link azul agora, plante a sua semente de fé e confirme de uma vez por todas a sua posição no meu reino. Eu sou o teu escudo, mas a tua semente é a chave. Clique no link azul e assuma o seu lugar agora.